Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou Rafaela Moron, está começando o podcast Habilidades para Mudar o Mundo. E hoje, mais uma vez, a gente vai ter uma conversa bastante explicativa e profunda sobre uma abordagem de ensino ativo chamada STEAM. Não está entendendo? Calma que a gente já vai explicar com mais detalhes como é que funciona na prática e também os impactos desta abordagem para os estudantes e futuros profissionais do mercado. Já tenho duas convidadas comigo aqui na bancada. Começo cumprimentando a Paula Mendes, que é coordenadora de educação. Paula, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante para nós enquanto educação. E a gente vai ouvir também o que tem a dizer a aluna Caroline Canachiro, de 18 anos, que tem contato direto com essa abordagem. Tudo bem, Caroline? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia para você. É uma honra estar aqui para falar um pouco dessa metodologia que eu uso todo dia durante as aulas e na vida. E a gente quer conhecer um pouquinho mais. Bom, para começar, como eu já falei aqui para a audiência o nome STEAM, eu vou pedir para a gente contar direitinho o que se trata, explicar por que esse nome e o que abrange essa abordagem STEAM. Então, assim, a nossa escola é uma escola, a Escola SESI de Referência, ela veio com essa proposta inovadora, né, e altamente tecnológica, trabalhando a metodologias ativas e a metodologia STEAM dentro de sala de aula, né. A metodologia STEAM, ela quer dizer ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, ela trabalha todas as disciplinas juntas, né, ao mesmo tempo. Então, essa questão da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade no dia a dia dos alunos. Nós temos no colégio as salas por área de conhecimento, né, que isso faz com que eles aprendam a parte teórica dentro de sala de aula e já vão para a prática após da explicação dos professores, né. Então, hoje nós temos os laboratórios, eles se encontram em sala de aula, é onde os alunos colocam a mão na massa, onde eles trazem toda essa teoria que o professor explicou ali para a prática, né. Então, a gente tem esses momentos, né, e as salas de aula são todas equipadas para que os alunos consigam desenvolver as habilidades e competências STEAM dentro de sala de aula. Mas do início, STEAM, essas letras todas, elas se referem a áreas do conhecimento. Isso, ciência, né, trabalhada com a ciência, com a tecnologia, com a engenharia, a arte como criatividade também e a matemática. Então, essas disciplinas, esse conceito, né, da metodologia STEAM é aplicado dentro de todas as disciplinas no Colégio SESI por área do conhecimento. Então, hoje nós não temos uma sala, as salas são por área do conhecimento, né? Então, o professor por exemplo, de português, ele fica na sala de aula, né? Por área do conhecimento, que é humanas e linguagens. E ali eles têm, dentro de todas as salas, eles têm muitos materiais, né? Tanto tecnológico como didático-pedagógico, para que eles possam desenvolver essa parte do STEAM, né, dentro da sala de aula. Então já deu para sentir a inovação aqui no começo da conversa, provavelmente para o pai ou para o estudante que está conhecendo a parte do nosso podcast, né, como é que funciona, porque tem mudanças importantes. Então a primeira que a gente já entendeu aqui, não existe aquela história de você ter um livro que você abre uma matéria, fecha, abre o outro livro, fecha. É tudo integrado. E eu gostei também que o formato de aprendizado, ele já fisicamente alterado, como você explicou, né, Paula? Você vai de uma sala para outra, o professor está na sala com aquela matéria e o aluno que chega. Como é que é, Caroline, esse dia a dia, por exemplo? A primeira vez que você teve contato, qual foi a sua percepção sobre essa forma de aprender? É que eu tinha vindo de colégio com ensino tradicional, né? Que o professor troca de sala, eu abro o caderno, abro o livro e aprendo. Nesse novo colégio que eu tô, que é o SESI, referência, segue o estilo americano, que o professor fica na sala e a gente que vai até o professor. Ou seja, tenho todo o material disponível sobre a área, por exemplo, na sala de geografia tem mapas, tem tudo relacionado à área do professor. E é mais fácil e melhor para o aluno aprender nessa questão, porque fica mais habitual para você entra em um ambiente novo, um ambiente todo formado para você, principalmente nas áreas de STEAM. Que geografia vai entrar como na área matemática, ciência e tudo. Então as salas estão equipadas para aquela matéria, prontas para receber o estudante. E você sentiu facilidade de adaptação quando você rompeu com o modelo convencional? Quando você entrou na escola, você gostou, aquilo te encantou, foi diferente? Como é que foi essa experiência? Todo mundo tem aquele sonho de entrar na aula e ter, sabe, aquela visão de escola de ciências, assim, que tá cheio de coisa assim. E é muito bonito de ver.
é muito interessante, te instiga a aprender mais. Como a metodologia STEAM, como a Paula já mencionou, faz o aluno querer resolver os problemas. Geralmente tem a questão norteadora, que é a questão que o professor entrega para você. Daí o aluno resolve esse problema com mais facilidade, com o ambiente que você tá, tudo desenvolvido para você responder a pergunta e não ter a resposta em um livro, por exemplo. Você exercer a sua criatividade. Então, o conhecimento ele é apresentado a partir de propostas que vão desafiando os estudantes dentro de investigações práticas, né? A Caroline mencionou a pergunta, então é feito ali, de repente, um desafio, digamos assim, e aí o estudante vai, né, de maneira protagonista, com o apoio do professor, buscar essas respostas. Eu acho que um exemplo que a gente pudesse trazer aqui, porque... Como vocês mencionaram na engenharia, artes, às vezes as matérias podem parecer muito diferentes, né? Como que a arte vai se relacionar com a matemática, com a engenharia? Então, dá para dar um exemplo prático para quem está acompanhando de um projeto que envolva todas essas abordagens relacionadas às letras do STEAM na prática? O que vocês desenvolveram já no Colégio de Referência SESI? Nós temos os projetos de robótica, né? Então, hoje trabalhamos com o FTC, né? Um projeto de robótica que o robô é mais mecânico, então os alunos precisam construir as peças para fazer com que esse robô atue nas competições, né? Temos a F1 Schools, que é a escuderia Tupã, que eles também desenvolvem os carrinhos de Fórmula 1 para competir nessa competição nível nacional e internacional, né? E a FLL, que é o robô mais do Lego, né? E que eles precisam desenvolver habilidades de programação, né? Então, eles precisam programar esses robôs para que esses robôs possam executar o desafio, né? Então, isso é bem importante. Desde o meu primeiro ano, eu participo de todos os clubes de robótica, praticamente. Eu participei no meu primeiro ano na FLL. Você está há 3 anos, né? Sou 3 anos no colégio. Uhum. Meu primeiro ano na FLL, que é mais sobre o Lego, sobre programação básica, principalmente programação em blocos. E você sabia alguma coisa antes de entrar? Não sabia nada dessa área. Uhum. Não. Eu aprendi tudo lá, principalmente com os apoios de outros alunos, isso é muito importante, que eu sempre tive apoio de alunos mais velhos, principalmente do 3º e 2º ano, quando eu era do 1º ano. Isso é muito legal, que é a integração de todos os anos, como se não tivesse aquela diferença escancarada, sabe? Nós temos a equipe Quimera, que o robô deles é basicamente uma competição de estrada. É o mesmo estilo que segue da FLL, que é todas as competições são da First, que é uma empresa que faz tudo isso. E a minha é diferente, realizada pela própria Fórmula 1, que é a F1 Schools. É realizada... Eu faço parte da escuderia Tupã, que a gente trabalha toda essa área de matemática, aerodesign, engenharia principalmente, artes, tudo integrado, tudo no mesmo sistema para fazer um projeto dar certo. A Paula deu alguns exemplos, mas você trouxe outros também na nossa pré-conversa aqui, envolvendo especificamente a arte, que foi uma dúvida que eu fiquei dentro dessa área, né? Que parece uma área um pouquinho diferente. O que mais que você teve de experiência já, Carolina, o que vem tendo de experiências no seu desenvolvimento? Em relação a artes, por exemplo, tem atividades que pode misturar o professor de matemática, o professor de português e a professora de artes no mesmo trabalho. A maioria das pessoas tem aquela visão de ser matérias separadas, ter aquela barreira entre vocês. Só que não é bem assim que funciona. Tudo na vida você vai usar um pouco de matemática, artes e ciências em geral. A gente fez um trabalho que mistura a história do stop motion com uma história da literatura brasileira, com integração tudo de artes, daquele jeitinho de papel e tudo mais. E você sente, Paula, por exemplo, que um estudante, né, que veio de uma outra modalidade de aprendizado, como a gente ouviu aqui, mais convencional, tem facilidade, se adapta a essa metodologia moderna, né, de colocar a mão na massa, integrar matérias, desafiar o estudante, para que ele vá buscar soluções, para que ele investigue, não fique só lá decorando o livro ou lendo um livro, né, para armazenar uma informação? Eles têm um pouco de dificuldade no início, mas essa geração, né, que a gente está vivendo agora, eles têm essa necessidade de ser desafiados, né? Então a gente percebe que no começo eles têm um pouco de timidez, um pouco de dificuldade, porque a gente trabalha por oficinas de aprendizagem e faz o trabalho em equipe, né? Então isso para eles no começo é difícil,
até eles conseguirem ali no primeiro trimestre entender a proposta metodológica da escola. A partir do momento que eles entendem que é muito mais fácil eu ter a teoria e já na sequência ter a prática para que a minha aprendizagem seja mais significativa, eles veem o propósito, né? Então isso é bem importante, porque assim, a partir do momento que eu vou lá e só ouço o professor falar, eu posso aprender, mas é com mais dificuldade. Mas a partir do momento que o professor fala, agora nós vamos aprender na prática. Quando você vai usar isso na tua vida, né? Então, a gente trabalha muito isso com eles. Por temas atuais, né? As oficinas de aprendizagem trazem temas atuais, no qual mostra para eles o que eles vão, aonde que ele vai trabalhar essa questão da engenharia, da matemática, lá na vida profissional dele, ou no dia a dia mesmo, né? São aprendizados que a gente leva para a vida, né? Então, eles conseguem visualizar isso através das oficinas de aprendizagem, onde traz um desafio, né? Que é uma problemática, e que eles precisam, ao longo do trimestre, trabalhar esse desafio da oficina, essa problemática, e mostrar como que eles resolveram, né, no final do trimestre. Então, eles passam por vários momentos dentro do trimestre, aplicando tudo isso na prática, para que chegue no final eles consigam mostrar o que eles aprenderam. E por que vocês percebem, por exemplo, né, que essa sistemática ela é muito mais interessante, efetiva e tem melhores resultados do que, digamos, um método convencional, um método tradicional? Qual é a diferença que faz para a formação desse estudante, no fim das contas? Acredito que, assim, essa questão de ter uma aprendizagem significativa, né? Isso é muito importante. Ele conseguir desenvolver isso lá no profissional dele, né? Então, sair com essas habilidades e competências desenvolvidas para não sofrer no mundo do trabalho, né? Porque isso é bem importante para eles, ter essa sequência, né? Não sair da escola e para eles ser algo tão novo o mundo do trabalho, até mesmo a universidade, né? Eles já saem com competências e habilidades desenvolvidas para o mercado de trabalho e também para essa questão da faculdade, que eles vão, né, dar sequência nos estudos. Porque às vezes, em alguns casos, dependendo da formação, pode parecer que aquilo que você aprende não conversa com a realidade da profissão que você escolheu. Uma coisa mais acadêmica em relação a uma questão prática, né? E pela proposta, já converge, né, dentro de um aprendizado só, a formação educacional, mas também a formação para o mercado de trabalho. É isso? Isso mesmo. A gente trabalha muito essa questão, né, de desenvolver o aluno para o mercado de trabalho também, né? Então, a gente trabalha pautado nas dificuldades que eles podem encontrar no mercado de trabalho por meio das oficinas de aprendizagem do trabalho em equipe. Então, eles têm essas situações de aprendizagem que acontecem durante os trimestres, que são simulações do que eles vão enfrentar, né, quando saírem do ensino da educação básica para a educação, né, para o ensino superior e para o mercado de trabalho. E você percebe isso, já reflete, Caroline, sobre os rumos que você pretende seguir dentro do colégio, já te levou a pensar ou ter experiências com, enfim, reflexos que você percebe que tem no mercado de trabalho, mesmo você não tendo entrado ainda no mercado de trabalho? Então, nos colégios, no modelo tradicional, você sempre tem aquela pergunta, por exemplo, apareceu uma Bhaskara. Você pergunta, poxa, quando que eu vou usar isso na minha vida, né? E já na metodologia STEAM, não. Você fala, não, eu vou usar isso para resolver isso, que a solução é esse. E é bem mais fácil para você, por exemplo, resolver problemas pequenos, dividindo em várias etapas, vários algoritmos diferentes, para conseguir resolver um problema grande em vários probleminhas para resolver uma questão que seria, tipo, muito difícil para você resolver e você fez de boa, entendeu? E tem a parte da relação no futuro. Por exemplo, eu sempre sonhei em seguir área em biologia, sempre. Só que, usando mais a metodologia STEAM, principalmente nas equipes de robótica, eu cuidei mais da arte empresarial. Ou seja, de design de posts, tudo nessa área de marketing eu estava cuidando. E eu me encontrei nessa área. Então, em design, por exemplo, agora virou meu novo sonho. Ou em áreas de comunicações, por exemplo, que é uma área muito interessante e abrangente, que você aprende bastante na metodologia STEAM. Então tem um autoconhecimento também do processo. Às vezes você imagina que a tua aptidão é uma, quando você põe a mão na massa, você descobre um outro talento, uma outra área que você pode explorar com felicidade e realização. Não é aquele negócio parado, estigmático, de eu entrei na sala, não sei o que eu vou ser no futuro, eu não sei de nada, eu só sei o que o professor está me falando, decorei e fiz a prova. Não. Você aprende realmente a fazer. Você aprende como fazer, aprende o porquê fazer, que são coisas que eu vejo nos meus colegas que não usam essa metodologia, que eles não sabem. Tipo,
resolver problemas, fazer reuniões, fazerem várias coisas do mundo do trabalho, no mundo adulto, ou no mundo do seu dia a dia que você não consegue resolver e nem consegue entender o porquê aquele problema está tendo. O aluno que usa a metodologia STEAM já não. Esse aluno já consegue pensar do jeito mais fácil, mais prático e mais efetivo, por exemplo. E também acho que tem que lidar com uma questão de equipes, né? E você aprende também a trabalhar em equipe com pessoas que às vezes pensam diferente, têm ideias diferentes, para qual seria a melhor solução. Isso também ajuda no desenvolvimento emocional, você percebe, assim, de compreensão, de somar as ideias, entender que o projeto, ele tem que ser a prioridade ali de todo mundo junto e motivado em sintonia. Esse foi uma das minhas maiores dificuldades. Foi trabalho em equipe, mas eu aprendi muito com isso. A minha equipe, principalmente de robótica, é extremamente unida, nós nos consideramos quase uma família. E dentro da sala de aula, por exemplo, temos uma equipe de 6 pessoas normalmente com gêneros balanceados, 3 meninas e 3 meninos. E são 6 pessoas totalmente diferentes uma das outras. É muito interessante como... Quando tem um trabalho entregue pelo professor, o resultado que ele vem são de várias cabeças, várias ideias diferentes, tudo se torna uma grande coisa bem bonita e bem marcante. Bom, Paula, tem também o desenvolvimento humano nessa conversa, né? Que é o que a gente está vendo com o exemplo que a Caroline está trazendo. Além de você ter a experienciar aquele conhecimento na prática, que é uma maneira muito mais efetiva de você ter adquirido aquele conhecimento de fato, existe também a questão da convivência, né? E, enfim, de todo o aprendizado de situações que eles vão viver pela primeira vez, pela questão da idade, experiência de vida, e que, obviamente, vai fazer toda uma diferença na formação humana para o mercado de trabalho, para as relações pessoais. Isso, a gente trabalha em equipe, né? Então, a gente desenvolve as habilidades socioemocionais do aluno. Tem um acompanhamento feito pelas pedagogas durante todo o trimestre com as equipes, né? Porque a gente sabe que eles, pra gente, enquanto adulto, já não é fácil o trabalho em equipe, né? O entender a opinião do outro. Então, a gente faz todo esse trabalho com as equipes de que, às vezes, em algum momento, em algum trabalho, a minha opinião vai prevalecer porque vai ser o melhor para o grupo. Né? Então, entender que, assim, a minha ideia não é que não vai ser contemplada naquele momento, né? Mas que a gente tem que pensar o melhor para a equipe e não para mim. Então, trabalha muito essa questão, às vezes, do individualismo também, né? Não, tem que ser como eu acho que tem que ser. Não, nós precisamos pensar em equipe. Inteligência emocional, né? Isso, inteligência emocional, né? E trabalhar em equipe e pensar em equipe. O que vai ser melhor para a resolução deste problema na nossa equipe? Né? Então, a gente trabalha isso com eles diariamente dentro de sala de aula, tanto os professores como as pedagogas. E aqui no começo da nossa conversa, falando sobre essa aplicação prática do STEAM, que é o tema central da nossa conversa de hoje, vocês já mencionaram um pouco, né, da questão da robótica. E vejo que isso é uma paixão extrema, né? A Caroline deixou muito claro, dizendo que entrou, não conhecia nada, se encantou. Tem até um torneio de robótica que é desenvolvido para os participantes, para os estudantes. Como é que funciona? Nós temos, né, nós participamos do torneio do Festival de Robótica, né, que tem a seletiva agora, em outubro, agora vai ter a seletiva aqui no Paraná. Aí, passando, a gente vai para o Nacional, que acontece em março do ano que vem. As equipes de F1, Escuderia Tupã e a FTC, eles já, como a gente tem poucas equipes no Paraná, eles já vão diretamente para o Nacional, não passam por uma seletiva. A FLL, devido a muitas equipes, eles passam por uma seletiva, né, para ir para o Nacional. E depois do Nacional tem o Internacional, né? E que este ano nós tivemos um grande desempenho da nossa equipe de F1, Escuderia Tupã. Nós ficamos no segundo lugar do mata-mata, né? Dentro desse festival Open Season de robótica que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Então, a gente teve um grande desempenho, né, da equipe. A equipe é nova, nós estamos há poucos anos, né, nessa competição, e a equipe já teve um desempenho muito grande do ano passado para cá, né, dentro das competições.
E aí é importante porque, assim, a gente conversando aqui, dá para ver a empolgação que vocês têm falando sobre isso, e acho que fica muito claro, um exemplo para quem está acompanhando de como é que funciona de forma prática, né, Carolina? Você já contou, inclusive, que viajou, né? Você já viajou com a equipe. Conta um pouquinho mais da experiência. Eu sei que você tem também aí uma camisa, isso? Tem uma camiseta na minha escuderia Tupã. Então, as competições que a Paula comentou, agora que vai acontecer em outubro, novembro, é a competição de FLL que tem a etapa regional, etapa nacional e etapa internacional. Nós participamos do Festival SESI de Robótica, que é o SESI que organiza, é que as competições FIRST são da FTC e FLL, e eu participo da F1 Schools. Elas são diferentes, mas o SESI, que trouxe isso para o Brasil em 2016, e cria esses festivais todo ano. E o que você sente, por exemplo, independente do calendário, a gente já acompanhou aqui um pouquinho das informações, mas eu digo assim, do aprendizado, porque a empolgação que eu percebo de vocês contando, ela está muito vinculada ao tema da nossa conversa, que é o Steam com a robótica, né? E eu acho que vai até além da própria sigla, acho que tem questões, você colocou de empreendedorismo, de marketing, comunicação, quer dizer, não é só você participa do torneio, mas ele não é apenas, ele movimenta muito mais do que essa competição, que é toda, né, essa metodologia de aprendizado colocada ali num propósito. Parece até divertido, né? Mas colocar assim que existe uma felicidade em aprender, em participar. Você percebe isso, que esse desafio ele motiva mesmo, vai todo mundo muito animado, vestindo a camisa literalmente dos times que vão participar? Então, no festival em si, eu sou apaixonada pela robótica, desde o meu primeiro ano, porque quando você vai, encontra pessoas do Brasil inteiro, por exemplo, tendo as mesmas experiências parecidas, mesmas sobre os problemas que você enfrentou, como eles resolveram. Sempre tem aquela empolgação, aquela emoção da competição, de adrenalina, ver se o projeto que você trabalhou em cerca de um ano deu certo ou não. É uma adrenalina, é uma emoção muito grande que você tem durante a competição. É uma competição muito bem realizada, é um festival incrível, muito lindo. E é muito legal a troca de experiência que você tem lá dentro. E viajar, por exemplo, agora como a Paula tinha comentado, que a gente foi pro Rio de Janeiro. A gente conheceu pessoas do Brasil inteiro, de algumas partes do mundo. E é tão bonito de se ver a questão de diferenças, assim. E todo mundo no mesmo propósito de aprender, de se comunicar, de evoluir em si como pessoa e como equipe. É muito legal. Bom, dá para ver que desenvolve de fato, né? Resolução de problemas, foi um assunto que a gente mencionou aqui durante a conversa, vivenciar na prática, né? Essas técnicas que são apresentadas, enfim, tudo que a gente aprende muitas vezes em teoria, né? Ou eu, por exemplo, sou uma geração mais antiga, aprendi em teoria, vocês vivenciam na prática. E aí tem colaboração, tem interação, a gente falou também sobre inovação, ou seja, o STEAM, Paulo, ele acaba abordando uma formação completa desse jovem. É isso mesmo, né? Trabalha em todas as faces, né? Do jovem, né? Do adolescente. Ela traz o adolescente para a realidade, né? Porque antes a gente adquiria o conhecimento, mas a gente não entendia para quê, o que a gente ia fazer com tudo isso, né? E o STEAM te mostra diariamente como que você vai executar tudo isso, né? Então, assim, a gente trabalha muito lá na escola as Olimpíadas também, né? Então, eles participam de várias Olimpíadas ao longo do ano. Nós temos um calendário e nós se inscrevemos em diversos tipos de Olimpíadas, né? Nessas Olimpíadas, eles recebem um desafio e que eles precisam prototipar, fazer protótipos, né? Para apresentar em feiras, né? Por exemplo, agora a gente está indo para o FICiências, agora em outubro, com 7 equipes. 7 projetos que eles desenvolveram a partir de uma ideia deles, dentro de um tema que foi trabalhado em sala de aula, e eles pensaram e desenvolveram alguns projetos. A Nanami até está dentro de um projeto desse, né? Acho que pode falar um pouquinho melhor, enquanto aluna, como que ela trouxe esse projeto, que esse projeto, ele traz a metodologia STEAM mesmo, né? Na essência, né? A partir de uma ideia deles, eles colocaram esse projeto para o FICiências. Então, agora, em outubro, a gente vai para Foz do Iguaçu. Eu vou com o time do Projeto Aera de Lógica de Programação. O FICiências é uma feira de ciências que abrange... É uma feira internacional
que abrange toda a área de tecnologia e inovação que você pode levar para eles, ou uma pesquisa que você fizer. Então, eu faço parte da equipe do Projeto Social Aira. A gente preza por ensinar lógica de programação em comunidades que aulas extracurriculares não são levadas. Porque a gente vê a importância do STEAM, que a gente usa a metodologia STEAM para aplicar esses projetos. A gente vê a importância que isso tem para a vida dos alunos, para nossas vidas, e tenta repassar para a maior quantidade de pessoas possíveis. A gente atinge pessoas normalmente do 5º ao 6º ano, entre 9 e 12 anos. E é um projeto incrível que a gente está elaborando agora. O Projeto Aira é um xodó meu, porque foi algo que eu criei junto com meus amigos. E é um projeto que a gente vê a felicidade nas crianças em aprender essas coisas. E a maioria das coisas as crianças já sabem, só que não sabiam que era o STEAM, ou não sabiam como aplicar, não sabiam como realmente ser algo importante na vida deles. Então, a gente vê no rosto das crianças, a gente tem a nossa rede social, que dá para acompanhar todas as fotos, toda a felicidade das crianças. Toda vez que eu volto de uma aplicação desse projeto, eu sempre volto cheio de cartinhas, brinquedinhos, pulseirinhas que elas me dão por a felicidade delas em estarem aprendendo. A gente vê essa importância de entregar esse tipo de conteúdo para comunidades que não são vistas, não são entendidas e que eles têm vontade. Não é por falta de vontade, é por falta de recurso. Então, a gente vai lá, entrega recurso, entrega as apostilas criadas por nós mesmos, obviamente com vistoria dos professores, pedagogos, mas é um projeto feito por alunos para alunos. E esse eu acho que é a parte mais bonita do nosso projeto. Parabéns, que bom saber que existe essa iniciativa de ser o protagonista e de fato colocar em prática, tomando iniciativas transformadoras também para a sociedade, né? Não só para a sua própria trajetória e própria história. Bom, a gente conversou hoje aqui no nosso podcast, eu quero agradecer bastante a coordenadora de educação, Paula Mendes. Paula, obrigada pela conversa. Obrigada a vocês, para nós é uma satisfação estar aqui. E também a Caroline Kanashiro, que trouxe esse relato aí tão bonito, né, mostrando tudo que aprendeu e que vem compartilhando também com a sociedade. Obrigada, viu, Caroline? Eu que agradeço, é uma honra apresentar todas essas coisas que eu realmente amo fazer e eu amo aplicar em si. Muito obrigada. Então é isso, olha, a gente fica por aqui e depois você acompanha o nosso próximo episódio do podcast Habilidades para Mudar o Mundo. Até lá. Tchau.